Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens, arrastar-vos-ão para os seus tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servirdes a eles e aos gentios de testemunho. E quando vos levarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque não sois vós que haveis de falar, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. E o irmão entregará à morte a outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e lhe darão a morte. E vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de correr as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se ao pai de família chamarem de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Não os temais, contudo, porque nada há de oculto que não venha a se descobrir, nem segredo que não se venha a saber. O que eu vos digo às escuras, dizei-o às claras. E o que ouvis pelo ouvido, publicai-o pelos telhados. E não temais aos que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei antes o que pode lançar ao inferno tanto a alma como o corpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos, hoje nós estamos no 6º dia, dessa preparação dentro dos 12 dias preliminares. Nós vimos as máximas do mundo e vimos as bem-aventuranças, uma boa nova aí. Hoje nós vamos continuar vendo essas máximas de Jesus Cristo, mais algumas bem-aventuranças, certo? Então, assim, a gente muito falou do espírito do mundo, e as regras do mundo, e como o Espírito de Jesus Cristo, ele é o contrário desse espírito do mundo, ao passo que o mundo ele nos ensina e fomenta em nós uma sensualidade desregrada, um egoísmo. O Espírito de Cristo ele vem trazer o contrário, ele vai trazer pureza, misericórdia e paz. A gente viu que misericórdia é ajustar o nosso olhar ao olhar de Deus, e assim se colocar através de uma empatia sobrenatural no lugar do próximo e entender as coisas que levaram o próximo a cometer os erros que ele comete ou a passar pelo que ele está passando. Às vezes ele está passando por algo que é decorrente do mundo e a gente precisa entender o que foi o estado de pecado trazido pelo demônio ao mundo que acabou lançando o nosso irmão naquele estado, fazer ele passar por aquilo. E com isso a gente acaba odiando o pecado, odiando o demônio e separando o pecado do pecador, e não
traduzindo nessa insatisfação que a nossa alma tem, né, pelo estado de maldade que o mundo está, em uma aspereza com o nosso irmão, certo? Então, dividindo em 3 pontos, no primeiro ponto a gente vai falar dos puros de coração, né? Bem-aventurado os puros de coração. A pureza, para começo de conversa, a pureza pro mundo ela é impossível, né? Porque ela vai ser aí justificada, né? De acordo com o mundo, pela cultura, né? A falta da pureza, eu digo, vai ser justificada pela cultura, vai ser justificada pela arte, né? Vai ser justificada pela própria ciência, né? Pela natureza do corpo, né? Então, em nome dessa naturalidade, a gente vai praticar, cometer todos os excessos que está tudo bem, né? Mas a gente vem falando, não tem como seguir, né? Servir a 2 senhores. Não tem como a gente estar fazendo, né, esse trabalho de evangelização, de caminhada que seja, né? Eu não me sinto ainda apto a evangelizar, mas perceba, irmãos, que a gente evangeliza muito mais com os nossos exemplos, né? E com a nossa intimidade com o Senhor, do que às vezes com palavras, né? Então não tem como a gente caminhar com Deus em conformidade com essa sensualidade demoníaca que o mundo prega, né? Quer dizer que a gente não vai cair se eu estou pecando, enfim, a carne ela vai clamar de fato por aquilo, né? Cair implica que você estava caminhando. Só cai quem está caminhando, não é isso? Então, cair e levantar. Agora, ok, eu assumi esse pecado, estou em conformidade com ele, não acho que é pecado, aí já entra as concessões perigosas que nós falávamos outro dia, né? A gente começa a inventar a nossa religião, a gente começa a inventar a Deus, a gente começa a modificar a palavra. Eu já vi gente, né, não foi poucas vezes, que até inventa, não, mas na Bíblia não está falando isso, está sim. Ou na Bíblia fala isso, né, e nem está lá na Bíblia, ou ainda desvirtua trechos, né, pega ali um trechinho, elimina o contexto, né, e aí acaba dando vazão, né, às suas próprias concessões, ao que lhe apraz, ao que lhe é conveniente e aos seus próprios preconceitos, né, utilizando ali um trechinho da Bíblia, não é isso? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Uma coisa é você ter aquilo ali ser uma pedra de tropeço para você e que você não consegue, né, lidar com aquilo, e não consegue mesmo. Você vai precisar de mortificação, você vai precisar de jejum, você vai precisar pedir para Deus, né, para Ele te dar força para se livrar daquilo ali, né? Quantas vezes cair, vai lá e levanta de novo e pede perdão. Isso é bem diferente de você ser conivente com aquele pecado, percebe? Então é um assunto um pouco delicado, né? Contextualmente, na época em que a gente está falando aí, né, da sensualidade do mundo e como ela te leva
né, a pecar. Na época em que se falava, né, que veio na época de Moisés, que veio a questão da castidade, né? Por que Deus deu aquelas leis? Aquelas leis, muito mais do que ofender a Deus, né? Aquelas leis, elas foram feitas para o nosso bem. Por quê? Cada uma daqueles... Por que são pecados mortais, né? Os mandamentos. Infligir os mandamentos são pecados mortais. São pecados tão sérios que ele muda até a energia do seu corpo, certo? Ele é uma porta de entrada, ele atrai. Gente, tudo que há, ela é feita de energia, e energia atrai, vamos dizer, polaridades, atrai energias parecidas, tá? Então, se você, por exemplo, começa a falar de negativo, a falar de coisas ruins, aí você vai começar a ver que tudo vai começar. A gente vê isso no Evangelho, né? Teu olho é luz, o corpo é luz, enfim, e o contrário é verdade também. Então, se você começa a deixar, vamos supor, nas suas redes sociais, sensualidades, aquilo ali vai dificultar demais a tua castidade, né? Porque você já tem ali um tropeço, uma pedra de tropeço, né? E aí você fica permitindo aquilo ali, aquilo vai te chamar, né? Então às vezes você não está nem pensando naquilo, mas chegou até você, né? E aí você começa a pensar, aquilo já começa, né? E aí tem a parte visível, que eu quero falar para vocês, tem a parte visível, que aparentemente ela não é tão nociva, né? Apenas essa necessidade carnal. Só que o grande problema é o que vem atrelado. Uma coisa nunca é só aquela coisa, sempre tem muita coisa mais implícita. É como, por exemplo, você utilizar uma droga lícita, né? Só que ali, quando você está usando, você acaba incorrendo em vício, certo? E o vício, ele vai acabar, né, causando uma necessidade psicológica e biológica de algo mais forte. E aí você começa a conviver com pessoas que não vão te levar para nada que seja bom. Você começa a utilizar outras coisas quando você pensa que não, sua vida está destruída e você está um dependente químico. A mesma coisa são os pecados, né? Então, o que começa como algo pequeno, aquilo ali remonta em escala maior, algo tão diabólico que ele vai chegar lá nas profundezas do inferno, certo? Então, quando você recorre a certos tipos, né, de prazeres escusos, você precisa entender o que acontece no campo sobrenatural. Tudo que acontece no campo natural, ele é apenas um resquício do que acontece no sobrenatural. Então, assim, no decorrer desse curso, você vai ficar muito mais apto a enxergar o campo sobrenatural, certo? Então, o que começa no sobrenatural, ele termina no natural, não é o contrário, não é isso? Então, assim, você recorreu a um certo tipo de sensualidade, algum vídeo, alguma conversa, enfim, não sei. Ok, aquilo ali vai abrir uma brecha no mundo sobrenatural. Você vai estar acontecendo um combate. Sempre está acontecendo um combate ao seu redor. E perceba que o seu anjo da guarda, ele está ali para te defender. Mas o seu anjo da guarda, ele não peca junto com você. Quando você peca, nem o diabo e nem o anjo estão com você, por causa do seu livre-arbítrio. Quando você peca sozinho.
Só que o seu anjo, ele se afasta porque o seu anjo ele não compactua do pecado, certo? E o diabo ele não pode pecar por você, que Deus não deixa. Só que você tem um livre-arbítrio, né? Então o que o diabo fez? Ele não pode chegar lá e te obrigar a pecar. Então o que ele fez? Ele criou um ambiente propício para fazer você escolher. E aí no que você escolhe o pecado, aí você elimina a ação de Deus, você se afasta de Deus, né? Porque escolheu aquele pecado naquele momento. Então é muito importante, se a gente se sentiu tentado e acabou caindo, é importante você se reconciliar com Deus, porque aquilo ali quebra a amarra, né, do diabo, porque quando você pega, você abriu brecha, você está chamando, acontece um combate, você está chamando cada vez mais espíritos malignos e demônios para habitar do seu lado. Você abriu uma brecha, uma porta para entrar demônios na sua empresa, no seu emprego, no seu casamento, nas suas relações, enfim, tudo. O pecado ele é uma porta de entrada para essas forças sobrenaturais. Então você tem que estar atento a isso daí. O diabo é como um leão, né, te cercando, esperando um momento. Qualquer brecha ele vai te devorar. Ele vai te oferecer como uma isca. Ele vai te oferecer aquela isca, vai balançar o prêmio na sua frente. E quando você cair, ele vai acabar com a sua vida, porque ele te odeia. Não há nada que ele te ofereça que seja para o seu bem. Então aquele prazer é uma mentira. É igual o prazer da droga. Ela te causa aquela euforia naquele momento, né? E aí você vai buscar cada vez mais, um abismo. Então a gente precisa parar com a concessão perigosa. Não podemos ter concessão para as coisas que o mundo nos oferece. Se é uma pedra de tropeço, se você tem uma fraqueza, é igual o dependente químico. Ele tem que saber que ele é doente. O corpo dele, a mente dele, ele pede aquilo ali, mas ele tem que saber, hoje eu não vou pecar, hoje, né? Por hoje não. Então hoje, nem que seja de meia em meia hora, nessa meia hora aqui eu vou procurar ocupar minha mente e tal, para mim não cair nesse pecado, porque é muita coisa a perder, né? Se põe muito a perder, né? O povo de Deus estava 400 anos, ou demorou 400 anos para vir outro. Eu sei que quando chegou Sansão botou tudo a perder por causa do pecado da carne, e o povo passou outros uns 600 ou 400 anos. Agora eu não me recordo perfeitamente, mas foi séculos esperando vir outro libertador, outro profeta. Então a gente põe tudo a perder, né? Então você está caminhando, um deslize, o diabo é como uma represa. Um buraquinho do tamanho da cabeça de um alfinete, uma represa, é o suficiente para ela vir toda abaixo. Então muito cuidado. E como que eu faço para lutar contra isso? Não tem jeito. É o Espírito Santo que vai te dar força, tá? Você com suas forças, você não vai conseguir, tá? Então, até porque esse ambiente propício para o pecado, ele vai estar em tudo, né? Em todos os ambientes. Ele vai estar na arte, ele vai estar na cultura, ele vai estar... Você vai num show, você vai enfim, tudo ele vai jogar contra você. Você está na contramão do mundo, né? Todos os meios de comunicação, né? E aí vai aparecer gente falando, não tem nada demais, enfim. É muito difícil mesmo para você, mas não para Deus. Com Deus é bem tranquilo, para ele só basta a sua abertura de coração, né? O teu compromisso, o seu pedir, né? Então assim que você pede, que você não quer mais aquilo ali, primeiro você tem que saber, olha, essa é uma fraqueza minha. Segundo, entregar isso aí, a tua miséria, no pé da cruz, né? Então assim, essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração,
quem tem a alma pura, quem tem o corpo puro, né? É uma bem-aventurança que, para a grande maioria, ela não nos assiste, a gente vai precisar pedir por ela, tá? Porque a bem-aventurança, ela é assim uma característica, não é isso? E às vezes a gente precisa adquirir aquilo quando a gente ainda não tem, né? Nossa, mas por quê? Fala na palavra que quem tem essas bem-aventuranças, né, verão a Deus. E não verão a Deus no céu, verão aqui, já aqui, entende? Então é muito importante, até para essa nossa comunhão, né, para essa nossa intimidade, a gente precisa ser bem-aventurados, né? E a gente precisa de auxílio divino para isso, para conseguir lutar contra essas coisas que o nosso corpo, por ser carnal, grita todos os dias para a gente, né? Então, assim, você quando você experimenta, né, essas bem-aventuranças, você, em todos os acontecimentos, né, você começa a enxergar aquela ação, né? Você vê no seu amigo, você vê em determinado em acontecimentos, né, nas coisas que te acontecem no dia a dia, pequenas coisas. Você, no contemplar, que você olhar para uma árvore, você vai ver algum traço divino ali, a sua vida ela começa a ficar cercada, né? E aí você percebe o quão vazia era antes, né? Quando você caminha mesmo com Deus, né, você percebe que quando você não estava caminhando, ou achava que estava caminhando, né? Mais uma vez, eu vou falar mais uma vez, não tem como servir a dois senhores. Às vezes, por ignorância, a gente achava que estava servindo a Deus e não estava. A gente estava servindo ao mundo, né? E por misericórdia, essa consagração chegou até você, para que você perceba que não estava tão em conformidade com o Senhor como você pensava. E então a gente, numa comparação, a gente vê o quão vazia, sem graça era a nossa vida antes do Senhor, né? Porque na verdade as alegrias que o mundo dá, elas são eufóricas, né? Euforia no sentido da droga mesmo. A droga, vamos colocar numa escala de 1 a 10. Na primeira vez que você usa, ela vai te dar um pico 10 de euforia, né? Na segunda vez ela vai dar 8, você vai usar uma dose maior para tentar chegar no 10. Na terceira vez vai chegar a nível 5, você vai usar cada vez mais, né? Como eu já falei, eu trabalhei com adictos, né? Eu via muito assim os testemunhos dele, como é difícil você ser viciado em algo que vai te destruir. E aí você pensa que é uma realidade distante da sua. Não é. Porque nós também somos viciados. Somos viciados no pecado. E quando você optar por não pecar, né, por vencer aquele teu vício, você vai ver o quão viciado você é. No meu retiro de 3 anos, eu fazia jejum de silêncio, né? Um dia da semana, toda terça-feira eu não falava. Meu Deus do céu, eu percebi que eu era viciado em falar, como era difícil. Meu Deus, era muito mais fácil fazer jejum de internet, jejum de televisão, de comida, jejum mais difícil que eu, né? Cada um vai ter aí Pra mim foi muito difícil ficar em silêncio o dia inteiro, assim, só falar no dia seguinte, era muito difícil. E aí a gente percebe quando a gente se abstém daquilo ali. E depois de um tempo começou a ficar fácil, né? E hoje eu já consigo a qualquer momento, mesmo perto dos outros, silenciar por dentro. Meu coração, minha mente fica em completo silêncio e eu consigo ouvir o Senhor a qualquer tempo, né? Mas no começo era muito difícil. Então seja lá, quando você fala assim, eu tenho o vício da gula, né? Eu tenho o vício da sensualidade,
eu tenho aí o vício da ira, né? Eu tenho um pecado que é um vício para mim, aquele pecado de estimação, e você fala, hoje eu não vou cometer esse pecado, você vê o quanto que ele te persegue, você vê que você recorre a ele muitas vezes ao dia, e como é difícil. Mais uma vez, só ajuda sobrenatural. A gente precisa ter humildade. Pelas nossas forças a gente não consegue, não é isso? Então, assim, eu convido você a fazer essa experiência de fazer essa comparação, porque então quer dizer que as alegrias do mundo, então elas são drogas, né? Elas vão me viciar assim. Então eu não posso ter alegria? Claro que pode. Claro que pode. Quando essa alegria ela vem do Senhor, né, ela não te escraviza. Automaticamente ela vai te dar um sentimento de louvor a Deus, né, e você não vai ancorar o seu coração naquilo ali, sabe? Você não vai depender. Se é uma reunião de famílias, eu fico feliz com aquela reunião de família. Poxa, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. E se não tiver uma reunião de família, ainda assim você está em paz. Você não precisa daquilo ali. O que você precisa, você já encontra no Senhor. E Ele vai te dar em acréscimo. Ele vai começar a proporcionar para você coisas muito melhores, né? Às vezes você não se aproxima do Senhor porque você detém determinado prazer, e você tem até medo, porque você sabe que aquilo vai sair de você, né, e você não quer. Mas quando você se aproxima, Deus ele vai te mostrar o que realmente vai fazer a tua alma se regozijar, não é isso? Então você vai comparar, nossa, aquilo ali eu achava que era bom, achava que sabia o que era bom, mas não sabe, entende? O deleite é a presença de Deus. Quando você experimentar a ação que você sentiu o Espírito Santo pairar, descer não, né? Sair de você, porque o Espírito Santo, você foi batizado, o Espírito Santo está em você, né? E ele sai, ele emana. Quando você sente aquela presença, né? E aí já está um chorando, já está você mesmo se emocionando, você não consegue nem descrever, aí você vai ver, né, a dimensão do céu, com o que estar de fato na presença de Cristo, de Deus, e a saudade que dá. Deus é um cara que quando você conhece, desculpa o termo, mas eu falo com ele, né, através de Maria, porque eu não sou digno, mas eu tenho uma relação próxima com ele, e eu falo, cara, eu te amo, é meu amigo, é meu brother, enfim. Deus é um cara que é irresistível, que você sente saudade dele até na presença dele. Quando você experimenta isso daí, a gente tem que tomar cuidado até para não ficar chato, né? Porque aí a gente começa a querer fazer todo mundo experimentar, a pessoa que querer raiva. E assim, Deus é uma experiência pessoal e intransferível, né? Seu relacionamento com Deus é seu e só seu e dele. Ele conhece você e seus pormenores. Deus ama todo mundo, Deus ama a humanidade. Não é assim. Deus ama cada um individualmente. Ele te ama pelas coisas que você é, que Ele criou, né? Ele te criou, Ele idealizou. Você é um sonho de Deus. Deus sonhou com você. Se você acha que, cara, eu seria tão feliz se eu realizasse esse sonho, eu nasci para isso, Deus sonhou com você. E o amor que você tem pelo seu sonho é muito pequeno comparado ao amor. É nada, é um grão comparado ao amor que Deus tem pelo sonho dele, que é você. E imagina o coração de Deus vendo você, né? São Paulo, ele faz uma comparação que o pecado da castidade, por exemplo, você incidir no pecado é igual você vomitar e ficar comendo o próprio vômito. Imagina Deus assistindo você recorrendo a isso, assim, mas Deus é Deus e tal. Ok, como eu dizia, os mandamentos eles foram feitos para nós. Por quê? Porque quando a gente cai neles, a gente abre uma brecha para o demônio agir na nossa vida, a gente atrai energias negativas, a gente atrai espíritos malignos, a gente atrai desgraça para a nossa vida.
Então Deus colocou aquelas regras, não é porque ele quer te obrigar a ser desse jeito, é porque se você não for assim, muita coisa ruim vai acontecer e você vai afastar ele, e por causa do livre-arbítrio ele não vai poder, e mesmo ele não vai poder ferir a tua liberdade, mesmo se ele ainda te cobre de livramentos. Não era nem para você estar vivo mais, já era para o diabo ter te levado, que é o que o diabo está tentando fazer. Ele está tentando te matar, ele quer que você peque, que te matar no meio do pecado, para que você vá para o inferno. Ele odeia você, ele quer precipitar sua alma, porque a dele não tem mais jeito, ele não tem mais salvação. Ele te odeia por causa do amor que você tem, da possibilidade de salvação que você tem. Entende? Então quando Deus fala lá, olha, honra teu pai e tua mãe, você não está fazendo um favor para Deus, é para você aquilo, é para você não se perder, porque Deus não quer, ele sabe os atalhos, né? Ele sabe os atalhos que você vai tomar para cair no precipício. Então ele já colocou a lei ali, que é para você não ir ali, é pro seu bem. Não é que ele está restringindo a tua liberdade, é que ele quer te salvar para que você seja livre de verdade. Porque essa liberdade que o mundo prega não é uma liberdade, ela é uma prisão. É a mesma liberdade que o traficante fala quando quer, cara, você é careta, para de ser, vai, sei lá, vai, entendeu? Usa que isso é livre. É uma liberdade que não é liberdade, né? Então, no segundo ponto, a gente falou aí dos puros, né? No segundo ponto, a gente vai falar dos misericordiosos e pacíficos, bem-aventurados, né? Esses também, né? Primeiro que a misericórdia para o mundo, ela é quase que amoral, né? Ela é... Todas as bem-aventuranças para o mundo não tem cabimento, não é isso? As coisas do Senhor não tem cabimento para o mundo. Então, assim, você alguém, o que o mundo vai pregar? Nossa, se alguém te ofendeu, não leva desaforo para casa. É isso que o mundo prega. Você vai engolir sapo, né? Você vai, enfim, essas máximas do mundo, como a gente via no outro dia, né? E a misericórdia é exatamente o contrário, né? Quem tem o olhar de misericórdia, ele vê as pessoas como crianças, certo? O espírito da sabedoria, ele vai preencher você de tal forma que você vai ver a todos como crianças. Nós, enquanto adultos, nós somos crianças que estamos fingindo ser adultos, mas nós temos os medos, né, mascarados, nossas carências, nossos traumas, né, e a gente se cerca de máscara, né, de razões, de pompas, para esconder o fato de que nós estamos sozinhos e assustados, com medo. A gente faz ali da nossa casa, do nosso lar, né? Poucos têm um lar, muitos têm uma casa, mas um lar mesmo não é um lugar que se mora. Um lar, enfim, é um local diferente, né? Alguns fazem do seu lar o seu castelo, e ali a minha lei é uma lei de ferro, né? E todo mundo ali está, né, encarcerado nas minhas verdades, né? Nesse sequestro emocional, sequestro da subjetividade do ser, né? Isso onde as outras pessoas têm até medo de você, né? Então, assim, a gente está falando dos pacíficos, né? Então estou falando do irado, que é o contrário, né? Você coloca todos sob o seu jugo, né? As pessoas, é muito triste alguém ter medo de você, né? Diferente do respeito, às vezes a pessoa respeita, mas às vezes a pessoa tem medo, isso é triste. Enfim, todos nós somos essa criancinha assustada, e a gente precisa tirar essas máscaras, né, diante de Deus. E quando esse espírito, né, o espírito da sabedoria, o Espírito Santo nos preenche, a gente vê as pessoas como uma criança, e às vezes a gente vê uma criancinha ali fazendo aquela birra, a gente não leva muito em consideração, a gente nem guarda mágoa, a gente sabe que aquela criança, naquele universo dela, né, a gente corrige sim, né, porque
A criança é um cientista, né? Se ela vê que fez uma birra, deu certo, ela vai tentar fazer aquilo sempre, né? E ela vai ficar mal educada, né? Ou seja, a educação dela foi mal, foi ruim. A gente precisa educar os nossos filhos, não é isso? Mas enfim, a gente não fica magoado com a criança ali que fez uma birra, por exemplo, né? Mas a gente fica magoado com o adulto, né? Que tal. Então, assim, quando você está caminhando mesmo, né, com santidade, cheio do Espírito Santo, você vê essa criança interior ali se debatendo. Você acaba deixando para lá, você sabe que é aquilo é um resquício, né? Que ela não tem culpa de ser daquele jeito, não tem culpa das coisas que o mundo fez com ela, e todo mundo tem essa pessoa que é difícil na sua casa. Se não é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu círculo de amigos. Pensa aí nessa pessoa que é o difícil. Essa pessoa, para a tua santificação, é a pessoa mais importante que você tem, porque é por causa dela que você vai precisar ser melhor. É por causa dela que é ela que vai te exercitar, né? E aí a gente volta no evangelho dos dias aí para trás, né? Qual o mérito que tem você ser legal com quem é legal com você? Agora, para você ser legal com essa pessoa, para você deixar no passado, para você escrever na areia a mágoa que ela te fez e escrever na rocha as coisas boas que ela te fez, você vai precisar do auxílio divino. Você vai precisar ver essa pessoa com olhos da misericórdia, que o mundo vai falar o contrário. Deixa fulano para lá. Então eu vou deixar a pessoa fazer o que ela quiser, falar o que ela quiser? Não. Você não é saco de pancada. Você, se a pessoa errou, né, você vai lá e falar do erro dela. Aquela pessoa não tem o direito de falar com você de qualquer jeito, e você não tem a obrigação de lidar com os traumas dela. Você não tem que aceitar a miséria dela. Você tem que não odiá-la por causa da miséria dela, entender que aquela miséria dela não é culpa dela, mas é responsabilidade dela. Perceba, mais uma vez, não é culpa o que me aconteceu. Eu vim de um lar violento e fiquei violento também. Não foi culpa sua que você veio de um lar violento. Não foi culpa sua que você veio de um lar com intolerância, que você teve uma criação difícil, que você foi traída. Não foi sua culpa, mas é sua responsabilidade que o ciclo do pecado acabe em você. É sua responsabilidade. Eu não vou passar para frente. Eu fui maltratado, eu não vou maltratar. Eu fui traído, eu não vou tratar com desconfiança a próxima pessoa. Né? Eu fui, sei lá, fui injustiçado, eu não vou ser injusto agora com outra pessoa, ou ser duro demais, porque meu coração se endureceu por conta daquilo ali. Percebe a diferença, né? Então, eu vou ver aquela pessoa como essa criança que não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque ela não cresceu ainda. Ela ainda não tem consciência, né? E eu digo assim, os adultos que te cercam, independente da idade, muitos ainda não cresceram. Então a gente precisa guiá-los, né? Você que tem a graça de ter sido transmitido a você, comunicado a você o Espírito da sabedoria, de vocês dois, quem tem a obrigação do diálogo é você, né? Como eu falava. Agora, se você tentou, a pessoa não quer mesmo, aí é outra história. Aí você não se omitiu, certo? Quando Deus perguntar para você no juízo, e aquele meu filhinho que eu coloquei você lá do lado dele, porque você me conhecia, você me apresentou para ele, você falou de mim, e aí você vai dizer, olha, Senhor, eu falei 1, 2, 3 vezes, eu mostrei o erro, eu mostrei através de palavras e exemplos, e ele não quis, então eu fiquei rezando por ele em silêncio. Ok, aí sim. Então
no que o mundo vai falar isso para você não engolir sapo, para você vai lá e fulano roubou, rouba deles, fulano matou, você mata, né? Eu vou lá e vou matar o fulano, eu vou enfim, né? Quando o mundo ele vai te pregar a violência, o espírito, né, da sabedoria, os bem-aventurados vão ser o contrário, eles vão ser misericordiosos, né? Ou seja, ele vai sofrer com, ele vai ter misericórdia, né? E ele vai ser pacífico, sobretudo pacífico, né? Então assim, você é uma coisa que passa a ser quase que natural, então você começa a perdoar, né? Com mais facilidade? Eu diria que não, mas você sabe o caminho para perdoar. Às vezes vai levar tempo e você vai precisar respeitar o tempo, né? Às vezes não é automático, mas qual o primeiro passo para o perdão? É você entender tudo o que levou aquela situação a acontecer. Então quando você sabe e você enxerga as máscaras, né, da pessoa, as limitações da pessoa, a noda, e você consegue ver através daquilo ali, que já é o olhar de Deus, né, se ajustando, ou o seu olhar se ajustando ao dele, você vê quem ele deveria ser, e às vezes Deus está contando com você para aquela pessoa atingir o potencial dela, e vencer aquilo ali, fica bem mais fácil você perdoar, percebe? Então com o tempo, é uma questão de tempo, o perdão ele vem, e ele vem do alto, viu? O perdão não é da sua índole perdoar, não. Muita gente que eu falo, não, eu perdoo fácil, eu esqueço. Mentira, isso é divino, não é da pessoa. A pessoa, o que ela faz? Ela está varrendo para debaixo do tapete, ela está fingindo que aquela mágoa não está acontecendo, ela está ali, por dentro ela está até adoecendo, né? Mas ela se convenceu de que ela é boa, se convenceu de que ela perdoa, se convenceu, é mentira ali, você está evitando o conflito. Ser pacífico não é evitar o conflito. Cristão ele não está aqui, ele está aqui para o combate. Ele vai pregar o evangelho. O evangelho ele é o que? O evangelho ele fala do amor, da superação. Ele vai lá falar, ele vai exortar o irmão dele a superar aquela miséria. Ele vai para o combate. Cristão não é sangue de barata, ele não é trouxa. Pelo contrário, o cristão ele é dotado da sabedoria, só que quando ele falar, não vai ser ele que vai falar. Deus vai colocar a palavra na boca dele. Ele vai falar com caridade. Então aquela caridade, aquela verdade, a pessoa pode até ficar brava. Ela vai ficar brava. Ela pode não aceitar, mas lá no coraçãozinho, lá no fundo, porque a verdade de Cristo, né, a verdade dita com caridade, calcada no Evangelho, a palavra de Deus, ela não volta para o céu sem produzir fruto. Então, como é que Cristo venceu o diabo no deserto? Só com a palavra de Deus. Versículos, trechos, passagens. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E foi assim, é assim que você vence. Sabe? Então você, de repente você não precisa saber decorar o versículo e tal, mas você está agindo e falando embasado no que Deus te fala para fazer na Bíblia. Percebe? Então aquilo ali vai produzir fruto. A pessoa pode brigar, pode espernear, mas no fundo, aquela palavra, a semente caiu. Pode ser que o terreno seja pedregoso e a semente não germine. Pode ser que ela até germine, mas os espinhos em volta sufocaram e a árvore não cresceu e não produziu fruto. Ok, mas o terreno do coração do teu irmão não é tua responsabilidade. A tua responsabilidade é jogar a semente. Se ela vai germinar, aí já é parte da experiência dele com Deus, né? A gente não pode obrigar, sabe? Então às vezes você jogou a semente, fica em silêncio orando.
Às vezes, eu já vi casos de uma pessoa orar anos, mais de décadas pela conversão de outra pessoa e no fim a pessoa se converter, certo? Então, além desse perdão que ele vem, né, quando você está cheio do Espírito Santo, né, você acaba não só perdoando, mas você começa a ser mais doce, né, nas tuas relações, né, você começa a ser mais, além de misericordioso, você consegue transmitir uma paz para a pessoa que às vezes é o que ela está precisando, sabe? Ela não vai entender porque ela vai te contar certas coisas, ou porque ela vai aceitar de você que você fale coisas que de repente ela não aceita tanto por aí, sabe? E vai fazer, pode ser que ela não reconheça por conta do pecado, do orgulho dela, mas no fundo ela vai saber. E aí vai entrar outra coisa. O diabo também sabe. Ele sabe do perigo que é você. Principalmente você está assistindo esses vídeos. Você está se consagrando ou renovando sua consagração, né? Você é um perigo para o diabo. Porque você é descendente da geração de Maria que esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, frustra os planos. E o diabo vai ter essa intriga. Ele vai morder o calcanhar, né, de Nossa Senhora. E o seu também. Vai ter intrigas, ele vai tentar afastar essas pessoas de você. Esteja preparado. Por isso que você tem que estar vigiando e orando sempre. Percebe? Então, nessa consagração, a gente já está falando aí de uma obra de caridade, né, de relações pessoais. Nessa consagração você vai entregar também, consagrar suas boas obras, porque quando passa por você, automaticamente ela se suja. Então, não tem como, assim, a pessoa ela vai ser ingrata com você, você vai ficar ferido, então você vai precisar orar. Percebe? Você vai tentar evangelizar, por exemplo, isso que está acontecendo, esses 30 dias, pro bem dela, ela vai recusar, ela não vai querer, né? Ou vai desistir no meio do caminho. Você sabe que é pro bem dela, né? E aí às vezes você fica decepcionado. Ela, em alguns casos extremos, ela vai se voltar contra você. Quantas vezes, geralmente as pessoas que mais a gente ajuda, que a gente mais faz o bem, são justamente as pessoas que mais se voltam contra a gente, sem explicação. Às vezes, por quê? Você vai desnudá-la, você vai mostrar para ela com toda a caridade, mas você vai mostrar algumas misérias, sabe? E aí ela no fundo talvez ela prefira não ver, sabe? É como se fosse o coração dela fosse um porão escuro onde ela está aprisionada desde que nasceu. E aquele porão está imundo, cheio de teia de aranha, de rato, enfim, poeira. E você chegou a acender a luz. Quando você acendeu a luz, você trouxe a luz de Cristo, a primeira coisa que ela viu foi a imundície que está o coração dela. E ela julgava que estava tudo bem. Ela julgava que ela era boa. Não faço mal para ninguém. Já viu essa conversa? Faço mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa. Não é, você não é bom. Só Deus é bom. Chamaram Cristo de bom e ele falou, não, só Deus é bom. Se Cristo falou isso, imagina você. E aí quando você viu esse porão, né, e essa consagração, a gente está lançando luz, e aí quando lança luz, a primeira coisa que você vê é toda essa carniça que é o teu coração. Nossa, você toma um susto, e a maioria vai ficar com raiva de você e vai querer apagar a luz novamente. Ela vai querer apagar a luz. E aí, ela pode até apagar a luz, mas toda vez que você for visitá-la, lá no porãozinho dela,
Quando ela olhar para você, ela vai lembrar do que ela viu quando acendeu a luz. Então você, a tua presença incomoda a pessoa. Ela vai nutrir um ressentimento velado de você. Talvez ela nem saiba que está lá, mas está. Ela vai ter esse ressentimento. Pode ser teu pai, tua mãe, teu filho, teu cônjuge, ele vai ter esse ressentimento de você, se ele não estiver caminhando muito ali com Deus. Sabe? Se ele não, ele vai associar a você, e você tem que estar preparado para isso. Poucos são aqueles que, caramba, olha como está sujo, e aí você vai falar, tá mesmo, o meu tava desse jeito, e toda hora entra uma poeira, eu tenho que ficar o tempo inteiro tocando os ratos para fora, tem que estar limpando o tempo todo, toda hora eu penso que não, já está sujo de novo. Parece que atrai sujeira, teu coração atrai sujeira. Imagina quando a gente vai receber uma visita, o que a gente faz? A gente quer esconder, né, a bagunça, quer limpar, fingir que a nossa casa é limpa daquele jeito o tempo inteiro. E a gente não tem esse cuidado para Cristo, né? Que é o que eu falava, a gente treme diante do homem e não treme diante do Senhor. Então a gente não limpa o nosso coração para Cristo, deixa lá as misérias e ainda acha que ele está habitando ali com aquela miséria toda. Cristo não habita no mal. Chama Maria, para a presença de Maria dignificar o teu coração, para depois você chamar Cristo. Seja humilde. E aí poucos vão querer limpar, né? Fala, olha como está sujo, você falou para ela, o meu também era sujo, vamos junto, eu vou te ajudar a limpar, né? Vamos lá fazer a consagração, vamos lá, a gente fica... Gente, todo ano tem que renovar, viu? Todo ano a gente está sujo de novo. Eu renovo às vezes mais de uma vez por ano. Então esses exercícios a gente faz todo ano. Quando você sentir que, cara, meu coração está pesado, estou precisando, vou lá renovar. Então, você vai junto com a pessoa e vai limpar, né? Algumas vão ver, caramba, como ficou bonito o meu porão. Olha só, agora tá arrumadinho, dá gosto de ficar. Vou convidar Jesus. E aí uma parcela menor ainda vai perceber que a porta está aberta. Ainda tem um mundo lá fora para você conhecer. Bonito, né? Que de Deus, para você conhecer além daquela miséria. Alguns, depois de limpar o porão, vão ficar com preguiça de limpar novamente e vão apagar a luz, né? A gente tem muitos aí consagrados que não renovaram, que deixou para lá ou fizeram de qualquer jeito, né? Até começou, só tomou ciência que o porão estava sujo, até concordou, mas não tomou atitude para limpar, entende? Então a gente precisa criar um ambiente propício para o Senhor morar no nosso coração. Se a gente arruma para visita, né, seja lá qual for a visita que chegue na sua casa, aquela pessoa é uma porcaria junto. Aquela pessoa é só miséria também. Né? A gente ama porque o coração, né, porque Deus transmite esse amor. Né? Graças a Deus. A gente não ama por mérito, né? O certo é esse. Mas aquela pessoa é tão miserável quanto você e você está lá arrumando a casa, mas não arruma para Cristo, que é a única pessoa que tem mérito, não é isso? E a última bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Isso é muito sério. Tá? Então, assim, todo mundo morre de medo disso. De uma calúnia, ou que as nossas coisas escondidas sejam reveladas. A gente tem medo do que vão pensar. E para que não venha à tona nada disso, a gente, para manter, né, a nossa fama, né, enfim, a gente faz qualquer coisa, a gente vai em qualquer lugar, a gente faz concessões, a gente vai com a maré. Mesmo que a gente recorra a coisas ilícitas. Né? Então, assim, o mundo, ele vai te dizer que, nossa, mas que sofrimento é essa perseguição, esses calúnios, ele vai
você vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça. Só que o Espírito de Jesus é o contrário, né? Jesus, lá em João 15, ele fala que nós seremos também perseguidos, né? Ele profetizou isso daí. Então assim, se você não está sendo perseguido, você está rezando errado, está caminhando errado, porque os seguidores de Cristo serão perseguidos. Então não tema ser perseguido, que você vai ser, isso é fato, você vai ser perseguido. Quando você proclamar sua fé, quando você proclamar a verdade, quando você exortar os outros que ele não deve ser conivente com o pecado dele, mas ele precisa evoluir, você vai ser perseguido pela pessoa que você está tentando ajudar, você vai ser perseguido pela mídia, pelas redes sociais, por todo mundo. Os canais cristãos estão sendo todos retirados das mídias, sendo desmonetizados. Há uma perseguição. Tem cristão morrendo na Europa, tem cristão, a cristofobia é um movimento de violência, de terrorismo, de intolerância que mais cresce no mundo. Vai ver o número de mortos na África, na Ásia, na Europa, está chegando na América também. Então assim, para o cristão tudo é causa de perseguição, tudo é causa de perseguição. Então assim, quando enquanto o mundo prega que você deve evitar isso, que você deve viver de aparência, tá ostentando, tá colocando a foto do que o mundo prega que é o certo, você vai lá, mesmo que você não concorde, você vai lá, faz e bota a foto. O cristão não. O cristão ele não está preocupado com isso, que ele sabe que isso vai acontecer. Queridos, eu não vou entrar muito na escatologia, mas nós estamos vivendo um sinal dos tempos, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre escatologia. Mas você não vai entrar no shopping, você não vai ir para um local de lazer, você não vai poder visitar a tua família, você não vai poder comprar, vender alimento, roupa, nada, se você não aceitar o sistema, se você não aceitar a marca, certo? Se você não for com a maré. Então você vai ser perseguido, você não vai ter como viver em sociedade, você vai ter que sair, se retirar até dos centros urbanos. A palavra de Deus fala isso, para a gente evitar os centros urbanos no fim dos tempos. Então, se você está muito preocupado, se você precisa da tua casa, se você precisa do teu emprego, se você precisa da tua família, se você precisa do teu divertimento, do teu dinheiro, olha, o que você tem que precisar é de Deus, e isso tudo ele vai dar em acréscimo, e dos dele, se isso tudo acabar, ele vai providenciar todas as coisas, certo? Confia em Deus, coloca a tua confiança em Deus, não no teu dinheiro, não nas tuas provisões, nas faculdades mentais que você tem, corporais, enfim, não coloca a tua confiança em nada, só no Senhor, certo? Para você não ser pego em engano. Então, o evangelho que eu li no começo hoje, ele fala dessa perseguição. Ele fala que ele vai enviar a gente como ovelha no meio dos lobos, né? Então a gente precisa ser prudente, né? Como a serpente que fica ali paradinha, em silêncio, dá o bote só na hora certa, né? A gente tem que se guardar dos homens, né? Ter cuidado com os homens, queridos. Você que é cristão, quem vai te entregar para o sistema, quem vai te entregar para o governo da besta, o governo mundial, vai ser teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo. Então se guarda dos homens, sabe? Toma cuidado, né? Evangelize enquanto há tempo, sabe? Abre o olho, estuda, pesquisa o que está acontecendo no mundo, que você vai ver que você não tem tempo. Você não tem tempo. O tempo, né, é a única coisa
que a gente não tem é tempo, que a gente acha que a gente vive como se tivesse. Queridos, o dinheiro é uma das maiores mentiras que o diabo já criou. Quando você compra um carro, quando você compra esse celular caríssimo, quando você, enfim, paga a tua internet, você não está fazendo isso com dinheiro, você está fazendo isso com tempo de vida. Seja seu ou da pessoa que trabalhou para ter aquilo ali, certo? Então, você gastou tempo de vida para ter aquilo ali. Então, tenha o essencial, tenha o que você precisa, certo? Toma muito cuidado com o tempo. E não dá tempo de você achar que você depois você vai viver tua vida e depois você vai se converter. Olha, toma muito cuidado. As coisas no mundo, o sistema no qual a gente está inserido, ele é muito frágil. Ele é feito para dar essas viradas. E em cada virada, o cristão vai caindo. Ele é feito para o cristão acabar com a cristandade no mundo. Tá? Não vai vir profeta. Só vai vir o Senhor no último dia. Então, a gente está por conta. É nós e Deus. Tá bom? Então, alerta a tua família, se prepare, esteja preparado para o sinal dos tempos. A palavra de Deus fala que aquele que estiver em Deus não precisa temer o dia do juízo, tá bom? Então, ele fala que nós seremos levados à presença dos juízes, dos tribunais, da internet, por causa do nome do Senhor. E bem-aventurado aquele que for perseguido por causa do nome do Senhor. Tá? E fala também a questão do mestre. Quando você for perseguido, questionado, silencia. Pede para Deus a sabedoria. Naquele momento pede, Espírito Santo, venha. E aí a palavra que você vai testemunhar diante desses tribunais do homem vai ser a palavra que Deus vai colocar na sua boca. Certo? E tomar muito cuidado para não querer ser mais do que Deus. A deixar Deus sempre na frente. Se enquanto Deus não deu um passo, você não dá. Porque é comum a gente saber, Deus quer que eu faça isso. Deus quer, por exemplo, que eu evangelize, e Ele nem falou aonde, como, quando, você já saiu correndo na frente. Deus quer que eu faça uma obra na vida do meu filho, sei lá, na vida do meu familiar, na vida do meu amigo. Você vai lá e perturba a cabeça dele, não sabe nem como é que vai ser. Não atropela as coisas. O servo não pode ser maior do que o patrão. Amém? Para a gente encerrar, nos tempos, né, que a gente está falando muito de tentação, né, de adversidade, fim dos tempos, e como então, para amarrar essa ponta, a gente viu também como o espírito mundano fala que tudo isso é ruim. E vou falar mais uma vez, para o cristão não é, tá? Porque é pelo fogo que se experimenta o ouro, tá? Então, assim, é bom que aconteça adversidades com você, né? O protagonista, ele vai ver a adversidade como algo que vai fazer ele crescer, né? A vítima não. Ele vai ver como um obstáculo, né? Um empecilho. Então, assim, que o cristão padeça, né? Que pensem mal de você, essa coisa é boa, porque bem-aventurados aqueles que verão a Deus, né? Então, bem-aventurados perseguidos. Cara, se para ver Deus eu preciso, eu vou ser perseguido, que eu seja, né? Se falarem mal, se forem injustos comigo, bem-aventurados. Se eu, para ser bem-aventurado, isso acontece, que seja. O tesouro, qual é? É a ideia, é o julgamento do homem. Não importa o que o homem pensa de você, o que importa é o que Deus pensa de você. O teu valor, ele não acaba. Assim como uma nota de R$100 amassada, ela continua valendo R$100. Sabe qual que é o teu valor? O teu valor, por mais que o mundo diga que você não tem valor porque você não está indo junto com todo mundo,
O teu valor é o preço, é o valor de um Deus morto na cruz e ressuscitado. É muito alto o valor. O preço penhorado, o preço pago no teu resgate é muito alto. Você vale muito. Percebe? Então Ele não vai medir esforço, Deus vai fazer de tudo para te salvar. Você só não vai ser salvo se você não quiser. Porque Ele vai mandar os meios. Então, não tem problema, tá? Quando você for desprezado pelo homem, se alegra, porque você está sendo bem-aventurado, porque Deus está vendo aquela injustiça, Ele vai te recompensar. Quem vai fazer justiça não é o homem para você, sabe? Quem vai advogar ao teu favor não é o homem, é Deus, percebe? Então, assim, para ter essa intimidade, a gente fala muito da questão da sabedoria. Então o espírito da sabedoria, como eu falava, toda essa questão do perdão das bem-aventuranças, ela vem como uma consequência da sabedoria, certo? Então assim, quando a sabedoria ela entra numa alma, né, ela vai, mais à frente eu vou falar só sobre os dons e carismas, ela vai comunicar todos os dons dela, certo? Os carismas dela, né? E isso são armas cabais, mais do que suficiente para você lidar com qualquer situação, para evangelizar, você vai conseguir operar sinais, certo? E para lidar com as situações, você vai recorrer também ao Espírito de Sabedoria, aos dons do Espírito Santo. E aí vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso. Amém?